Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo de Deuteronômio 17. Nesse capítulo nós vamos refletir, vamos entender que nem toda coroa ela é um privilégio. Muitas vezes ela é mais um peso, né? Muito mais um peso do que um privilégio. E nesse capítulo, Deuteronômio 17, Deus nos ensina que quanto maior a sua responsabilidade, quanto maior o seu status, maior deve ser a sua humildade. Haja vista o exemplo de Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos. Outra coisa interessante é o perigo da soberba. Esse capítulo também fala sobre isso. Quando o poder sobe a sua cabeça, quando a coroa sobe a cabeça e você passa a acreditar que tudo é mérito seu e esquece que quem te capacitou foi Deus. Legal, pessoal? Vamos conversar sobre isso hoje. E quero pedir a você que antes da gente iniciar, até para você não esquecer, tá? Você, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado sempre que nós fizermos novos vídeos aqui, que são todos os dias. Deixe o seu like vai incentivar aí o YouTube a enviar esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas participem da nossa comunidade. Compartilhe você também com um amigo, com uma amiga que você entenda que você mereça, que ache que você mereça, que você entenda que mereça receber esse tipo de conteúdo. E deixe o seu comentário. O seu comentário é legal, porque o seu comentário é um depoimento, é uma crítica, é um apoio e nos ajuda e nos fortalece bastante. A gente faz isso aqui com muito carinho, com a intenção de ler a Bíblia, refletir, passar a nossa reflexão para vocês e quem sabe incentivar mais pessoas a também lerem a Bíblia e praticarem na sua vida cotidiana a palavra de Deus. Legal, pessoal? Bom, nesse capítulo o contexto é o seguinte: Deus está passando para Moisés, que deu o recado ao povo, que o rei, o poderoso, ele não vai poder acumular riquezas, acumular cavalos, acumular mulheres, enfim, se colocar acima do bem e do mal. Certo? Pelo contrário, Deus está dizendo para Moisés que quanto mais poderoso, ele precisa ser mais humano, ele precisa ser mais humilde, ele precisa ter mais empatia. O fato dele ser governador, o mandatário naquela região, daquele grupo, não significa dizer que ele é melhor do que o outro. Não, ele não é melhor do que o outro. Ele só tem uma responsabilidade maior do que a do outro. E por ter essa responsabilidade, ele tem sim alguns privilégios materiais, tá? Mas que não fazem disso ele ser diferente, melhor do que o outro. E também não é pior, Então ele é um cidadão igual, ele está naquela posição naquele momento, ele pode estar em outra posição abaixo em outro momento. Aí nós vamos lembrar de novo, vamos lembrar de José, Foi vendido como escravo, aí de escravo virou governador, entendeu? Salvou o povo dele, enfim. Então Deus está mostrando que quem manda, quem escolhe, quem define é Ele, certo? E os seres humanos, nós seres humanos, nós estamos na posição que Ele acha melhor para aquele momento. Muitas vezes essa posição vai privilegiar não só você, ou não tanto você, mas ela vai privilegiar toda uma comunidade. Então, Deus pensa sempre num privilégio, em privilegiar a comunidade, não só você, certo? Ele não escolhe por tamanho da barba, do cabelo, cor da pele, músculos, não. Ele escolhe pelo que tem no seu coração. E a gente já falou bastante sobre isso aqui. Então, como eu disse, ele proíbe, de acumular esses bens, riquezas, cavalos, mulheres. Não deve se achar acima da lei do mal, do bem e do mal. E mais interessante, que eu já ia esquecendo, mais interessante desse pedaço é que ele deve escrever a lei e ler a lei todos os dias. E aí é muito atual isso, é o nosso caso. Nós devemos ler a Bíblia e principalmente praticar aquilo que a Bíblia nos fala todos os dias. Separar um tempo, como o pastor Diego fala, um tempo de qualidade para que a gente possa ler a palavra de Deus, para que a gente possa refletir a palavra de Deus, para que a gente possa
entender como que aquela palavra se encaixa no nosso dia. Um depoimento meu aqui, pessoal, o fato de estar lendo a Bíblia todos os dias, muitas vezes ele me dá um repertório. Às vezes eu conversando com uma pessoa no aplicativo mais tarde, lá no Uber, né? Às vezes a pessoa puxa um assunto e você dá uma palavra, você faz um comentário, dá uma opinião, e você percebe que na realidade aquela opinião não foi exatamente sua, foi alguma coisa que Deus colocou na sua boca, porque foi totalmente influenciado por aquilo que você leu. Às vezes não naquele dia, mas o acúmulo de leituras, né, de assistir a vídeos, de entender, de procurar realmente conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Isso te dá uma oportunidade, às vezes, você passar uma palavra para alguém, sabe, dar uma palavra, dar um conselho que seja, né, que a gente sabe que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas a gente faz a nossa parte ali. Às vezes você fala, puxa vida, a pessoa sai tão agradecida, pô, obrigado, valeu. Graças a Deus, pô, foi Deus que mandou te dizer isso, não fui exatamente eu, né? Até porque eu nem conheço a pessoa. Então é muito interessante isso, é muito bacana. E também a maneira que você consegue lidar com os problemas, né? Porque os problemas acontecem, tá, pessoal? O problema acontece toda hora, faz parte. Quem acredita em Deus, quem segue a palavra de Deus, não está longe dos problemas, pelo contrário. A questão é que você consegue, na minha opinião, você passa a enfrentar os problemas de uma maneira, sem enxergá-los de maneira diferente. Sem hipocrisia aqui, sem ser coach, né? E os coaches falam que todos os problemas são oportunidades que você tem. Enfim, não sei se é bem assim, né? Mas a gente passa realmente a procurar enxergar o problema de uma outra forma enfim, e tentar ressignificar, né? Uma palavra também bastante em moda hoje em dia. Outra coisa que ele fala também muito interessante nesse capítulo, muito importante, é a questão do perigo da soberba, pessoal. Normalmente quando você ganha um cargo, né, quando eu já fui gerente de uma loja, uma rede de lojas, né, eram 3 lojas, tinha quase 20 pessoas sob supervisão, né? A minha sorte, entre aspas, né, é que eu já tinha uma certa idade, eu já tinha um certo repertório, já tinha uma certa maturidade, e isso não me afetou tanto. Mas certamente eu tive sim um momento de atitude em que eu me achei mais competente do que eu era, né, com mais autonomia do que realmente tinha, porque na verdade quem me capacitou foi Deus. E a história foi exatamente essa, eu fiquei no cargo exatamente quanto tempo Deus quis. Eu entrei e na hora que Deus achou que tinha que saí, ponto, acabou, né? E graças a Deus hoje trabalho de uma outra forma, não tenho mais interesse, né, em trabalhar da forma que eu trabalhava. Na realidade, quem me conhece, né, as pessoas que têm proximidade comigo sabem que eu nem queria ser gerente. Eu entendia que fazia parte da minha trajetória, eu sabia que em algum momento isso ia acabar acontecendo se eu continuasse na empresa. Mas não era uma coisa que eu queria, não era uma coisa que eu almejava mais. Eu já estava numa fase já não era isso que eu almejava, eu já estava almejando mais paz, né? Cargo de responsabilidade, né, de gerência, você tem muita responsabilidade, você tem muita carga emocional em cima disso, é muita gente pressionando, você precisa ser político, você precisa, entre aspas, agradar vários lados, né? Isso não é tão confortável não, tá, pessoal? Eu era bem remunerado, sim, era uma grande empresa, uma excelente empresa, porém, não sei se valia a pena o preço. Hoje, para mim, não vale. À época, eu não sei se valeu. Acredito que eu procurei fazer o meu melhor e fiz um bom trabalho. Não vou ser hipócrita, fiz um bom trabalho. Eu sei que fiz. Mas trabalhei com muita gente boa, muitas pessoas, a maioria das pessoas realmente cooperaram bastante. Uma outra pessoa ali, mas a maioria cooperou bastante e com o controle, né, com a orientação de Deus, deu tudo certo, né? Então é muito interessante ver como quando você está numa posição de liderança, né, de governança, de direção, de gerência, como você trata as pessoas, né? Isso é uma coisa que me pega, sabe? Assim, há muito tempo que eu percebo isso. Eu já trabalhei em grandes empresas, já trabalhei em multinacionais. Eu sempre reparei isso, sabe? Contra outro testemunho aqui, né? Eu trabalhava numa empresa, se eu posso falar onde que foi, era no jornal Globo,
empresa, nossa, grande, né? Todo mundo sempre quis trabalhar no Jornal Globo. Eu trabalhei no Jornal Globo e eu trabalhava com um gerente, um dos gerentes comerciais. Ele era um cara extremamente arrogante, sabe? Eu lidava muito com ele. Eu trabalhava nessa época no comercial e eu lidava muito com ele todos os dias. E o cara praticamente nem olhava pra minha cara. Ele despachava comigo os assuntos, mas praticamente sem... Nem sei se ele sabia que eu era negro. Acho que sim, porque a mão ele olhava pelo menos, né? Para dar o documento, para puxar o documento. Mas ele não sabia que eu tenho os olhos castanhos bem bonitos. É tipo brincadeira, pessoal. Então, chegava no Natal, nas épocas festivas, né? Aí ele ia lá no setor. Ele ia no setor, abraçava todo mundo e tal, vinha. Ah, cara, eu não dava pra mim. Quando ele chegava lá, eu saía. Eu saía da sala, entendeu? Eu não ficava porque eu achava muita hipocrisia, isso me pegava muito, né? E as pessoas que o criticavam, como eu também criticava, a maioria ficava. Aí abraçava, tal, não sei o que, falava, pô, a gente critica ele o ano todo, a gente tem que boicotar ele, pô, a hora que ele vier a gente sai. A época eu achava que era dessa forma, que tinha que revidar e eu não conseguia segurar esse tipo de coisa, entendeu? Acho que há muita hipocrisia. Não desejava mal a ele, nem a época, nem agora, não desejava, mas também não queria papo não. É profissional, é só profissional, tá tudo certo. Então é isso, gente. Eu acredito que vocês também tenham aí seus casos, seus depoimentos com relação a isso. Queria que vocês comentassem aí, por favor. Comenta aí, deixa aí o teu testemunho. Aconteceu coisa semelhante com você também? Fala aí pra gente trocar aqui, conversar. É muito importante isso, tá, pessoal? Tomar cuidado com o peso, né? O peso da coroa, o peso da responsabilidade. Muitas vezes, quando a gente é criança, né? A gente fala, eu quero ficar mais velho, porque eu quero trabalhar, eu quero ter minha casa. Quando a gente cresce, né, galera, que a gente para, putz, olha, você fala, caramba, já falei com vocês aqui, né? Sempre que eu consigo chegar ao meu final do mês, né? E eu finalizo, pô, tá tudo pago, comemoro, oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Olha, aquela época que você é adolescente, a época do meu filho agora, né, 16 anos, eu sei que tem adolescentes que trabalham, eu sei que não é em todo mundo essa realidade, mas a minha realidade pelo menos foi essa. E eu acredito que de muitos seja, né? 16 anos, chega no colégio, pô, almoça, dá aquela descansada. Meu filho até estuda, eu vejo ele fazer, ele estuda e tudo mais, eu não tenho problema com relação a isso. Mas é uma vida muito boa, né? É só chegarem, papai, preciso disso, papai, preciso daquilo, papai. Mas assim, é muito bom, né, cara? É muito bom essa fase, olha, sem responsabilidade, sem pressão, né? Mas isso passa. E principalmente quando a gente está seguindo a palavra de Deus, né? Você tem responsabilidade. Eu fico imaginando aí os pastores, você ser pastor, né? Você ser líder de uma comunidade cristã, como isso deve ser uma responsabilidade. Sinceramente digo, não me vejo nessa posição. Eu acho que é uma posição assim que deve ser uma pressão muito grande, né? A gente vê, né, pessoas que a gente admira falando, né, o quanto hoje isso está complicado, né? A gente tem muitas situações de líderes cristãos que decepcionam a sua comunidade, decepcionam o seu povo, decepcionam a Deus naturalmente, mas a gente tem que entender que são seres humanos como nós, sujeitos a erros, né? Eu fico vendo muita gente falar, né? Pô, esse Neymar é irresponsável, ele não quer mais jogar bola, sei que lá. Cara, como é que deve ser o Neymar, cara? Será que deve ser fácil você viver com toda aquela ostentação, com toda aquela riqueza, com toda aquela bajulação que ele vive em torno dele? Para e pensa, cara, será que deve ser... Será que é bom mesmo? Será que o Neymar é feliz de ter tudo aquilo em volta, todo mundo, ninguém fala que ele está errado, ninguém nega nada a ele, tudo que ele pega ele faz, ele quer, e é daquele jeito? Será que isso é positivo? Não sei. Eu acho que ele tem uma responsabilidade muito grande, e eu não sei se nós também não faremos o mesmo, né? Teremos a mesma atitude dele ou até pior. Então é muito complicado quando a gente julga o outro, né? Acho que é interessante a gente não julgar nem ficar se comparando com o outro. Simplesmente a gente entender que respeitar a atitude daquela pessoa, ainda que a gente
não goste, né, não concorde com aquela atitude, mas respeitar que foi ela que fez, ela é Deus é quem vai julgar a atitude daquela pessoa, mas que a gente procure pensar, né, se ver naquela situação, como nós faríamos, né? Beleza, pessoal? Então é isso, ó. Tome cuidado com a soberba, tá? Procure entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos porque Deus quis que nós acontecêssemos. Se nós estamos aqui é por causa dele, e Jesus também, que assumiu o nosso pecado, morreu por nós. Então a gente precisa fazer valer, representar realmente o povo de Deus de maneira correta, de maneira adequada. É para isso que a gente todos os dias vem aqui, lê a Bíblia e procura executar, procura colocar em prática aquilo que ela nos ensina, tá? E tome cuidado com o acúmulo de bens materiais, entendeu? Bens materiais, eles são para ser utilizados, são para ser divididos, compartilhados. Não estou falando para você pegar a sua conta, tirar todo o dinheiro e sair distribuindo, não é isso. Mas cuidado para que você não comece a querer acumular muito mais do que você precisa. Pensa nisso. Quanto que você precisa realmente? Será que você precisa de tanta coisa? Será que você precisa de um carro tão sofisticado? Será que você precisa disso? Será que você não precisa de mais momentos com a sua família, com o seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo? Pensa nisso. Porque esse tipo de coisa, um tempo com o teu amigo você não consegue voltar atrás. Se você perdeu, já era. Um carro, você perde, compra outro. Você perde um carro de 1 milhão, compra um de 100 mil, vai fazer o mesmo efeito, vai te levar do ponto A ao ponto B. Entendeu? Agora, se você perde uma oportunidade de ter um momento com a sua mãe, com o seu pai, talvez você não vá conseguir recuperar. Beleza, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Quero pedir a você aí que, por favor, antes de finalizar o capítulo, que você, por favor, faça a sua inscrição, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você será avisado de todos os dias dos vídeos que nós fazemos. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que você também entenda, né, que mereça receber, que goste desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, tá? Como eu disse, o seu comentário vai nos criticar, vai nos apoiar, vai deixar o seu testemunho, vai fazer com que a gente possa, eu e outros, possamos refletir, conversar sobre aquilo que você passou. Isso vai ser bem legal. E deixe o seu like, porque quando você deixa o like, a plataforma, o YouTube, ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade, vir aqui todos os dias, ler a Bíblia, principalmente colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal.